Fala pessoal, tudo bem? Vini Valência aqui trazendo mais uma aula para vocês. E hoje, pessoal, eu queria trazer a nossa quarta aula, tá, do nosso curso de análise tática que a gente está desenvolvendo aqui na Synapse Academy. E hoje a gente vai falar sobre o processo que talvez seja o mais importante nesse curso, tá? Os outros conteúdos são uma base muito interessante, mas te falar que essa parte sobre tomada de decisão a gente não encontra em lugar nenhum, tá? Essa aula que eu vou trazer hoje para vocês é uma aula que vocês não vão encontrar fácil por aí. Em termos de conteúdo, eu vivo isso aqui há muitos anos com atletas de alto nível, com experiência, e hoje a gente vai trazer um aprofundamento bem bacana para vocês entenderem e mergulharem um pouco mais sobre o que é a cabeça de um atleta de alto nível e como a gente pode evoluir as nossas tomadas de decisão, tá? Primeira coisa, a tomada de decisão que a gente vai ter aqui vai ser uma tomada de decisão simples e aos poucos a gente vai aprofundando, tá? O que eu vou passar aqui é uma noção já que vocês ainda não têm, mas que a gente vai aprofundar mais numa aula no final desse curso, beleza? Então, vamos que vamos. Beleza. Então, nosso objetivo hoje é tornar a tomada de decisão um pouco mais simples para vocês. Para quem não me conhece, para quem está caindo de paraquedas, sou o Vini Valência, eu trabalho com atletas do alto nível, atletas hoje que disputam Série A, que estão na seleção brasileira, que disputam Série B, que estão em campeonatos na Europa, vários atletas profissionais. É, e hoje eu auxilio eles a terem informações e conseguirem desenvolver a parte tática, a parte técnica dentro de campo. Então, o meu papel é esse, tá, rapaziada? E hoje eu vou estar explicando algumas coisas para vocês da forma com que a gente trabalha com eles e como a gente pode evoluir. Primeira coisa, a gente entender um pouco da natureza do esporte. O que é o futebol? Isso aqui a gente já vem desenvolvendo ao longo do tempo, né? Mas eu trouxe uma definição que vai nos guiar para começar a aula, que o futebol, ele não é um esporte físico. Muita gente fala, pô, vou jogar futebol. É um esporte que realmente ele demanda a parte física. Você tem que estar descansado, você tem que dormir bem, você tem que se alimentar bem, você tem que estar com o corpo sem lesão, um corpo sem estar inchado, um corpo disposto, mas ele não requer só isso. Se você acha que é só cuidar do teu corpo, em algum momento você vai passar uma dificuldade muito grande, tá? Então o corpo é o instrumento, mas a gente tem que entender que o jogo ele é sobre a gente resolver problemas, né? A gente solucionar problemas sobre pressão. Então, pô, tô num espaço aqui muito curto, às vezes tem alguém me pressionando, eu preciso resolver isso rápido. Isso é o futebol. A gente precisa realizar passes, a gente precisa driblar, precisa proteger um espaço. Isso tudo acontece de uma forma muito rápida. Então, a tomada de decisão está presente em todo o jogo, tá? Tem estudos que falam que você toma cerca de 20 mil decisões durante uma partida, tá? Então, de acordo com isso, a gente vai se aprofundando nisso. E como é que pensa um grande jogador? Isso aqui é um campo de debate muito grande, porque quando a gente vê jogadores como Messi, Cristiano, Neymar, Arrascaeta, enfim, jogadores hoje que estão no alto nível, né? Aqueles jogadores que são espelhos, a gente pode tentar entender como o cérebro deles funciona para tentar gerar um estudo a partir disso e conseguir passar para que a gente se desenvolva como jogador. Quando a gente olha para os jogadores, é muito importante a fala deles. Essa frase aqui do Xavi eu acho muito interessante. Uma vez o Xavi ele foi entrevistado e ele falou que muitas vezes ele decidiu o passe antes mesmo da bola chegar nele. Então ele já entendia tudo o que estava acontecendo ali ao redor. Aí quando a bola estava no pé dele, ele já sabia. Vou para direita, vou para esquerda, posso tentar um drible, faço o passe, vou para trás, conduzo. Tudo isso é muito importante. E hoje virou moda, né? O conselho que muitos treinadores falam é sempre, pensa antes de receber a bola. Já observa antes de receber a bola. Mas o Xavi talvez tenha sido o jogador que transformou isso. Aquele cara que, pô, antes de receber a bola, ele já tinha mapeado, já tinha olhado o que está acontecendo, já tinha a figura do campo na mente dele e a partir disso conseguia jogar, tá? Então hoje o que é muito mais comum, o Xavi foi o primeiro cara, pelo menos, que tornou isso mais público. Então, por isso, ele teve muito destaque. Talvez muitos aí não assistiram Chave,
mas foi um meio-campo aí realmente, acho que talvez o melhor que eu vi, beleza? Então, de acordo com isso, ele falou: eu não sou rápido, eu penso rápido. Então, muitas vezes a gente fica muito focado em correr mais rápido, em aumentar a nossa velocidade, mas se a gente pensa mais rápido, se a gente desenvolve isso aqui que a gente está trabalhando no curso, que eu falo para os atletas toda semana, antes de todos os jogos, que eu falo também na Decide Bem, a minha plataforma ali para atletas de base, atletas que querem se desenvolver, isso aqui é muito importante, tá? Às vezes você não vai ser o mais rápido, às vezes tu pode ter um corpo que não te possibilita ser mais rápido. E isso é muito genética, né? Porque tem pessoas que nascem com fibra de explosão, tem pessoas que nascem sem fibra de explosão. Então, isso aí é diferente. Você tem fibra, de explosão ou de resistência. Isso é muito importante você procurar entender, porque vai ditar até alguns dos teus comportamentos dentro de campo. Então, de acordo com isso, o Xavi, talvez ele não era o atleta que ganharia uma corrida de 100 metros, só que ele é o atleta que com bola ele consegue fazer essa bola chegar com mais qualidade nesse espaço, porque ele pensa mais rápido e melhor, beleza? Então isso é muito importante. Futebol de alto nível hoje, rapaziada, decidir é muito mais importante é, do que executar rápido. Então se a gente decide com qualidade, nossa execução talvez não precise ser tão rápida, tá? A gente possa fazer isso num outro ritmo, numa outra velocidade. Isso aqui é muito importante. Tem jogadores hoje que não são os mais rápidos, mas jogam porque entendem melhor o jogo e decidem melhor. E aí, o que que é importante a gente saber? Aquilo tudo que eu falei ali são situações introdutórias. Isso daqui é o ouro do nosso conteúdo. Tem dois slides ouro, tá? Eu vou falar na hora. Esse daqui é o primeiro. Rapaziada, muita atenção nisso. Três processos para a gente decidir melhor, tá? São três fases que determinam a tomada de decisão. Primeiro, percepção, o quanto a gente observa. Então, quando o Xavi dá aquela declaração, antes mesmo da bola chegar, ele já tinha tudo mapeado. Então, essa fase da percepção é o quanto a gente consegue enxergar a nossa volta. Toda hora mapeando, quebrando o pescoço, entendendo o que está acontecendo. Isso tudo é muito importante. Passo 2, leitura. Entender aquilo que você observou. Então, não adianta eu só olhar se eu não entender nada daquilo que eu visualizei. Então, olhar, buscar entender e fazer a leitura adequada. O terceiro ponto é a ação, a gente agir, a gente fazer o movimento. Isso tudo é muito importante. Então, percepção, leitura e ação. Esses três pontos aí são pontos fundamentais que a gente precisa ter na nossa cabeça. Percepção, leitura, ação. Beleza? Então, olhamos, entendemos, agimos. Beleza? Todo o processo de tomada de decisão se baseia nesses três pontos. O ponto que a gente olha, o ponto que a gente entende aquilo que a gente olhou e o ponto que a gente age, tá? Para a gente melhorar a nossa ação, a gente precisa entender melhor e a gente entende melhor se a gente olha melhor. Beleza? E aí, algumas dicas também para isso. É bem interessante porque muitas vezes o jogador me pergunta, né, Vini, o que que eu vou olhar? O que que eu tenho que entender do jogo? Tô lá muitas vezes, eu não tenho tempo de levantar a cabeça, eu não consigo saber se eu olho para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, minha posição é essa e eu não sei o que que fazer. E para mim, a dica é muito simples. Muitas vezes, rapaziada, a gente tá com nossa cabeça com tanta coisa que a gente não consegue enxergar nem aquilo que tá na nossa frente, tá? Então, a partir disso, a gente tem que entender como a gente pode quebrar. É igual na vida, se a gente tem um problema gigante, a gente vai pegando, pô, qual a raiz do problema? O que que a gente resolve primeiro? A gente vai dividindo essas partes para ficar um pouco mais tranquilo. Então, quando você vai fazer o Enem, acho que muitos podem estar nessa idade, né? Quando você vai fazer o Enem, você vai chegar e falar, pô, eu vou estudar a prova do Enem agora. Não. Você vai por matérias. Então, hoje eu vou estudar biologia, hoje eu vou estudar química, hoje eu vou estudar história. Dentro de cada matéria na história, pô, hoje eu vou estudar a história do Brasil, hoje eu vou estudar a história da Europa. Enfim, um exemplo aqui. Então, quando a gente vai para esse tipo de situação, a gente vai dividindo, né? Isso aí fica mais fácil. E no campo não é diferente. Quando a gente vai para o campo, a gente pode dividir. Por isso que é importante aquela aula que eu passei para vocês na última. A gente entender setor, a gente entender linhas, tudo isso vai nos ajudando
a entender melhor. E aí, qual o segredo de um jogador de alto nível? Eles não estão preocupados em enxergar todos os 22 jogadores, tanto do nosso time quanto do adversário. Eles vêm por setor. Então, pô, agora os caras estão pressionando nossa saída de bola, mas para mim não importa o comportamento do lateral. Vai importar se eu quero sair curto, né? Se é essa a minha intenção, vai importar os atacantes, os meias, tudo isso vai importar. Agora, os caras que estão distantes, nesse primeiro momento não é tão interessante a gente ficar focado, tá? Então, se a gente divide em blocos, seja corredor, setor, espaço, companheiros nossos, tudo isso fica mais fácil para a gente captar a informação e ter uma solução criativa, beleza? Então, primeira dica é essa. Rapaziada, vocês lembram que eu falei sobre dois slides ouro? E esse aqui é o segundo slide ouro. Primeiro, isso aqui vocês têm que ter anotado, tira um print, se está com caderno, copia, porque isso daqui é muito importante. Percepção, leitura, ação, que é o que a gente olha, o que a gente entende, o que a gente age. Beleza? E o segundo ponto é esse daqui. São as variáveis para melhorar a tomada de decisão. Tudo isso aqui são pontos que influenciam na tomada de decisão. Eu vou explicar de forma mais simples isso aqui para vocês e depois a gente vai ter uma aula que a gente vai destrinchar isso aí. Primeiro ponto, autoconhecimento. Se a gente se conhece mais, as nossas características, a gente desenvolve melhor. Então, tudo aquilo que é de tomada de decisão, a gente tem que entender que muitas vezes o que serve para um não serve para outro. Como eu falei, para o Xavi. O Xavi, ele é um meio-campista que não tinha tanta explosão quanto outros jogadores. Se ele for pegar um cara alto, como o Rabiot, como o Bellingham, a tomada de decisão é totalmente diferente. Por quê? Característica diferente. Então, tudo isso é muito importante. Nessa imagem aí está o Yamal. O Yamal é um extremo que você olha para ele, ele não tem uma característica física de muita força. Ele até consegue sustentar, mas você olha para ele, não parece. Quando a gente pega um Traoré, por exemplo, que jogou no Barcelona, jogador totalmente diferente. Vou citar outra posição. Quando a gente olha, deixa eu pensar em alguém, atacante. Atacante é bom. A gente pode olhar o Carlos Vinícius do Grêmio, né? Um cara forte, assim, de bom deslocamento. A gente pega, em muitas situações, tem um jogador como o Messi, que ele é mais fraco fisicamente, né? Ele consegue sustentar, mas ele não é um cara que vai impor o contato. Ele é um cara mais frágil, um cara que a passada não é tão larga. Então, as condições vão ser diferentes. E o autoconhecimento vai determinar muito disso, você se conhecer. Segundo ponto, conhecimento de jogo. O quanto você sabe do que está acontecendo dentro de campo, o quanto você sabe, principalmente fora de campo. Aquilo que a gente fala, quando a gente conversa sobre o jogo, fica mais fácil a gente entender aquilo que acontece dentro. Então, o conhecimento de jogo, conhecer tudo que vocês estão aprendendo nesse curso, ir para as aulas, entender aquilo que o professor passa, os conceitos, os fundamentos, tudo isso determina muito dentro de campo, beleza? Então, conhecimento de jogo, rapaziada, é muito importante. Nosso repertório. Para executar algo, muitas vezes a gente tem que conhecer antes isso, tá? Então, entendendo o jogo, conhecendo do jogo, a gente vai ter muito mais tranquilidade, que é outro ponto para fazer, e a gente vai ter um repertório muito maior. Beleza? Então, conhecimento de jogo, rapaziada, isso aqui não tem como jogar sem ter conhecimento de jogo. É um ponto que, se você não tiver, fica muito para trás. Terceiro ponto, leitura apurada. Entender tudo aquilo que está acontecendo. Isso vai muito por conta da percepção, né? Se a gente percebe melhor o que está acontecendo ao nosso redor, a gente joga melhor. E isso aí é um ponto bem interessante, tá? A gente lendo o jogo bem, a gente vai agir de forma melhor. Quarto ponto. Isso aqui é um ponto que vai até mais para o aspecto mental, a gente ter tranquilidade. Rapaziada, o jogador ansioso, ele tende a errar mais. Porque ele apressa a tomada de decisão, ele toma decisões precipitadas, toma decisões ruins, muitas vezes, também a gente pode falar assim, e até no gesto, né? Quando ele vai agir, normalmente ele age de uma forma que não é a melhor, né? Ele pode agir melhor.
Então, é muito importante a gente ter tranquilidade sobre aquilo que a gente está fazendo. Muitas vezes você está treinando a semana toda, está chegando no jogo ansioso. Não precisa. A gente tem que ter tranquilidade sobre aquilo que a gente vem trabalhando, beleza? Próximo ponto, técnica apurada. Temos que treinar, tá? Tomada de decisão, a gente fala muito sobre o aspecto mental, mas a gente tem que estar exposto, a gente tem que treinar, porque é aquilo, né? Muitas vezes, se a gente não tem um bom domínio, a gente vai precisar toda hora estar olhando para a bola, olhando para baixo. E isso tira um pouco até do aspecto de percepção. Então, alguns movimentos que a gente puder fazer com a cabeça levantada, né, ter essa confiança total no nosso movimento aqui com as pernas, isso aí ajuda muito. Beleza? Próximo ponto, treino no cenário do jogo. Isso aqui vai até mais para os treinadores, né? Os treinadores também estão vendo o curso. Mas um ponto que é muito importante é, se a gente não treina da forma com que a gente joga, muitas vezes a gente não vai estar estimulando da melhor forma os atletas, tá? Isso aqui é um princípio de treino. A gente tem que treinar para desenvolver o atleta, principalmente nas categorias mais iniciais, mas nas categorias mais avançadas a gente tem que levar mais situações de jogo, tá? Balancear isso é muito importante de acordo com a categoria, beleza? Outro ponto, nível de atividade moderada, que a gente está no estado de flow. Isso aqui é um ponto até também mental, que se a gente tiver jogos que sejam muito difíceis para nossa habilidade, ou seja, eu estou no nível, por exemplo, eu sou um sub-12, mas eu consigo jogar no nível ali de sub-15. Beleza? Eu vou poder jogar no sub-15. Só que, se eu tô jogando no sub-17, percebe que tem um gap ali, tem uma distância entre o sub-15 e o sub-17, que talvez eu não esteja. Então, nesse momento, eu posso estar num estado mental que não seja tão bom. Beleza? E a mesma coisa, se eu sou o sub-17, tô jogando sub-17 vez ou outra, eu tô subindo pro sub-20. Se me colocam no sub-15, aquilo dali vai parecer para mim tão fácil que eu vou estar num tédio, eu não vou conseguir desenvolver muito bem. Então, isso daí também é muito importante para a gente ter a tomada de decisão no nível correto, tá? Ponto bem interessante. Para finalizar esse slide de ouro, rapaziada, simplificar cenários. Muitas vezes ir com um cenário mais simples, como eu falei, né? A gente tem muitas vezes um campo com vários jogadores, se a gente simplifica, vai quebrando, e por isso a gente teve aula de setores, o curso está todo relacionado, isso aqui nos beneficia, tá? Então, sempre que tiver em dificuldade, tenta pensar ali mais nos jogadores próximos a você. Isso aí vai gerar uma vantagem bem interessante, né? Quebrar em setores, quebrar em linhas, tudo isso é muito importante, beleza? Rapaziada, para finalizar, aquela frase aqui matadora que vai resumir muito. Como eu falei, tomada de decisão a gente tem que simplificar muitas vezes para a gente não ficar muito confuso, né? E aqui o Cruyff fala a maior verdade. Essa aqui é a melhor frase de futebol da história, ao meu ver. Encaixa muito bem com essa aula, né? Jogar futebol é muito simples, mas jogar um futebol simples é a coisa mais difícil que existe. Às vezes a gente quer enfeitar, quer buscar várias coisas, a gente precisa fazer aquilo que é simples. O grande jogador, ele é feito de situações simples muito bem feitas. E aí você se constrói como um grande jogador. Se você fizer o simples muito bem feito, você vai ser um grande jogador. Isso eu tenho certeza. Então, rapaziada, queria passar isso para vocês. Espero que tenham curtido. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar para perguntar. Fiquem com Deus e até a próxima aula.